os que estão aqui no templo e os que participam através da transmissão. Seja um tempo de aprendizado em nome de Jesus. Amém. Princípio do Evangelho de João, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Vou falar de novo, e você que está esperando uma resposta para esta semana, agarra essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Pastor, essa semana eu tenho um assunto importante para resolver. Pastor, essa semana eu tenho uma questão que está ali, eu estou precisando de sabedoria. Bom, receba essa palavra, ela é profética e ela é para você. Deus está enviando à sua frente, está indo antes que você, o mensageiro dele. Deus já está entrando com providência. Você que tem algo importante para essa semana aqui, vai tranquilo, porque Deus está no controle da situação. Vou continuar a leitura. Ele preparará o teu caminho. Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Agora eu faço uma parada para nós pensarmos juntos no texto. Preparem o caminho para o Senhor. Eu conversei nos 2 cultos, das 8 e das 10h30. Conversei com os irmãos com esse mesmo texto, com esse mesmo entendimento. Nós não estamos vivendo dias fáceis. Nós não estamos vivendo dias fáceis. Os dias são maus. Os dias são difíceis. E nós não podemos cochilar. Como cristãos que nós somos, nós temos que estar atentos e alertas o tempo todo. Olha, acabamos de entregar uma criança para Deus. Graças a Deus pela vida dos pais que tiveram esse entendimento. Vieram aqui entregar a criança. Lógico que agora cabe aos pais preparar o caminho do Senhor na vida dessa criança. Irmão, irmã, preparar o caminho é estar facilitando a manifestação de Deus na vida, na casa, na família, no trabalho. Preparar o caminho é entender que algo bom e algo novo está por acontecer na vida, na casa, na família da pessoa. Mas é importante nós entendermos o contexto disso tudo, porque o João, o Batista, ele estava anunciando a vinda do Messias que ia salvar a humanidade. Então o João, o Batista, ele estava anunciando, e ele vem anunciando de uma maneira muito clara e muito fácil de compreender. Precisa preparar o caminho, precisa fazer uma avaliação de como você está, de como as coisas estão, do que você está fazendo, do que você está deixando de fazer. Eu falei, irmãos, olha, ontem nós tivemos o formigueiro aqui à noite. Depois do formigueiro nós fomos ali para o lado. Uns jogaram ping-pong, outros jogaram futebol, outros jogaram vôlei, outros ficaram batendo papo. Eu estava num grupo de pessoas batendo papo também. E nós, conversando, eu mostrei 2 vídeos para o pessoal. Nós estamos vivendo nessa época do vídeo, nessa época da internet, nessa época em que as pessoas, muitas vezes elas ficam até cegas por conta da rede social. E eu vou, antes que alguém pense ou formule qualquer pensamento a meu respeito, eu respeito, irmão, todo tipo de pessoa e de comportamento. Eu respeito toda a crença. Eu respeito. Respeito a pessoa que professa a fé no espiritismo. Eu respeito. Respeito a pessoa que professa a fé na Umbanda ou no Candomblé, respeito.
respeito a pessoa que professa a fé no catolicismo. Eu respeito. Eu não tenho dificuldade em respeitar a fé que as pessoas professam. Posso não concordar, de repente, com as práticas, com o entendimento que eu tenho da Bíblia. Mas eu respeito. Eu tenho o costume de respeitar as pessoas no que elas gostam ou deixam de gostar, fazem ou deixam de fazer. Opção sexual, eu respeito. Cada um tem a sua opção sexual. Respeito. Posso não concordar com a luz da Bíblia, mas eu respeito. E há uma onda avassaladora de pessoas que se relacionam pela internet. Então, aí eu não sei, irmão, eu vou falar e você vai avaliar o que eu estou falando. Eu vou repetir antes de eu continuar. Eu respeito. Mas tem muita gente que se relaciona pela internet. Aí tem aquele site de relacionamento mais conhecido, que é o Tinder, ou pelo menos para mim é mais conhecido, Tinder. Mas tem outros sites de relacionamento, que a turma vai lá achar o namorado, achar a namorada, tal. Né? Irmã, eu respeito. Mas olha, vamos pensar, né, uma coisa que é verdade. Outro dia eu falei aqui de uma jovem senhora de 65 anos de idade. Uma jovem senhora de 65 anos de idade, que ela se maquiava e se produzia toda, e ela aparecia lá no site de relacionamento como se ela tivesse 18 aninhos. Uma menininha, uma gatinha. A mulher tinha 65 anos de idade, a mulher estava... Mas ela passava um reboque daqui, passava outro reboque dali, ela fazia, ela puxava, ela esticava. Parecia que tinha 18 anos, até que caiu. Né? Caiu o filtro que ela estava usando, acabou mostrando de fato quem ela era. Eu falei disso outro dia aqui. Ontem eu mostrava para a turma. Essa semana eu vi um outro vídeo. Preste atenção no que eu estou conversando com você. Eu estou conversando com você sobre preparar o caminho. E nós não estamos vivendo tempos fáceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Ontem eu mostrava o vídeo. 2 rapazes. Um de Fortaleza, o outro da Bahia. Os dois marcaram o encontro, Fran, no meio do caminho, porque para um ir para a Bahia era longe, para o outro vir para Fortaleza era longe. Então os dois marcaram encontro no meio do caminho. Ficou perto para os dois, ficou fácil para os dois. Só que o rapaz marcou encontro com um, achando que aquele um era uma menina, porque o rapaz se identificava como uma menina. Você viu isso daí? Ó? O outro marcou encontro com o outro, achando que o outro era menina, porque o outro se identificava como menina. Aí chegou os dois no meio do caminho, e tendo chegado os dois no meio do caminho, se encontraram e tinha um repórter que registrou tudo isso daí. Aí falou, mas você não é a fulana, você tá... Não, mas você não é a fulana. E aí ficou aquela briga dos dois. Um achando que o outro era fulana, o outro achando que um era fulana, e nenhum dos dois era fulana nenhuma. Os dois eram dois barbudos que, mais uma vez, caíram no conto do vigário da bendita, do bendito relacionamento virtual. Falei ainda de uma outra situação, mostrei o vídeo, mas agora me falhou a memória. Esses dois era um. Tem um segundo, quem estava aqui me ouviu falar? Qual? Esse. Um outro rapaz. O rapaz estava lá falando, então eu estou aqui navegando, tal, estava aqui vendo, observando, tal. De repente eu vi num site de relacionamento, eu vi uma menina aqui, eu olhei, nossa, mas a menina parecia eu. E aí ele foi ao fundo pesquisar e olhar. É uma menina bonita, uma menina nova, ajeitada, tal. Homem é bicho tonto, irmão. Pensa bicho tonto, é o homem. E principalmente o homem que entra nessas papagaiadas aí. Mas está tudo bem, cada um sabe o que faz da vida.
Aí o rapaz foi lá, ele foi ver que pegaram a foto dele, montaram um perfil falso, arrancaram o cabelo dele, porque quem entende, eu não entendo, eu não sei fazer isso, irmão. Mas quem sabe fazer, faz e engana. Arrancaram o cabelo dele, arrancaram o bigode dele, arrancaram a barba dele, colocou um cabelo ajeitadinho da menina, colocou uma maquiagem, ficou uma menininha. E ele falou: essa aqui sou eu. E quantas pessoas se relacionando, conversando, achando que está conversando com uma menininha. E na verdade está conversando com um barbudo. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu tô antes de eu aprofundar aqui no texto da Bíblia, eu estou pincelando com você situações que nós vivemos todos os dias. Todo dia tem um marido traindo uma mulher em rede social. Todo dia tem um marido procurando sarna em rede social. Todo dia tem uma mulher procurando sarna em rede social, traindo o marido. Todo dia, isso é uma coisa comum nesses dias que nós estamos vivendo. Todo dia tem. Todo dia tem gente mandando nudes para um, mandando nudes para outro. Todo dia tem, irmão. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um momento difícil. E você é alguém que ama a sua família. Eu tenho certeza disso. Falei e vou repetir, na grande maioria dos que estão aqui, são pessoas que vêm aqui todo domingo, pelo menos todo domingo estão aqui. Temos 1, 2, 3 ou 4 rostos diferentes, que talvez seja visitante, ou não vem com tanta frequência. Mas a conversa e o discurso é o mesmo para todos. Nós não estamos vivendo tempos fáceis, os tempos são difíceis. O texto de Marcos, capítulo 1, verso de número 3, diz assim, o João Batista dizendo: preparem o caminho. Preparem. Quem quer poder desfrutar das bênçãos de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro da sua vida profissional, financeira, precisa entender o que o texto está conclamando o povo nesses dias. Preparem o caminho, aquilo que vocês puderem fazer para o bem, façam. Aquilo que vocês puderem combater contra o mal, combatam. Um outro assunto que também está dentro de todo o contexto da conversa. Dia 2 de outubro nós teremos eleição no nosso país. E a eleição desse ano, ela vai assim, determinar muita coisa a partir do ano que vem. E não precisa ninguém ficar falando, explicando. A história mostra o histórico de um candidato. A história mostra quanta coisa errada já fez. Mas o que já fez de errado, já fez, já passou, não é não? Já passou, está passado. Só que tem falado abertamente o que vai fazer daqui para frente se ele for eleito. E a igreja não pode dormir, não pode cochilar num assunto tão importante como esse. O crente que carrega a Bíblia, o crente que sai de dentro de casa e vem para o templo para ouvir palavra, para ouvir resposta para a família, não pode dormir nesses dias. Não pode abrir mão do direito de ir e votar e exercer o seu direito de cidadão. Tudo coisa para a gente pensar, irmão. Porque depois a pessoa fica chorando. A pessoa fica reclamando, já está avisado. Você está achando que vai poder falar de Jesus com a liberdade que a gente fala hoje? Você está bem enganado se você pensa isso. Você está achando que vai poder usar a rede social do jeito que você usa hoje, com a liberdade, faz e desfaz o que você quiser? Está muito do enganado. É muita coisa que vai assim, de mal a pior. Então, cada um sabe o que faz, aonde e como vota. Agora, todos nós precisamos estar atentos. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus, sim ou não? Então pronto. Você veio para o templo para ouvir o que Deus tem para a sua vida. A palavra diz: prepare o caminho.
Nossa igreja tem um projeto de cidadania também. Nós vamos trabalhar e orar para que o projeto de cidadania aconteça, para que dê tudo certo, para que vá tudo bem. Cada segmento vai ter os seus indicados, os seus nomes a serem. O pessoal da Assembleia tem os nomes deles, o pessoal da Universal tem o nome deles, o pessoal do Catolicismo tem o nome deles, o pessoal do Espírita tem o nome deles, o pessoal do Candomblé tem o nome deles. Cada grupo tem os nomes deles. O PCC tem o nome deles, irmão. Cada um tem os seus nomes e é legítimo. Tá tudo em paz. Está tudo em ordem, não tem dificuldade nenhuma, é o direito que qualquer um tem. Agora nós como cristãos, nós precisamos exercer a nossa cidadania com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Estou falando de preparar o caminho, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. E eu sei que não é fácil. Eu sei que nós vivemos num tempo, num período que é tão difícil, com tantas dificuldades. Eu falava ainda ontem da questão, né, do desenvolvimento da nossa igreja, atividade para as crianças, para os juniores, para os adolescentes, para os jovens, atividade para as mulheres, para os homens, atividade para o povo, de uma maneira geral. É uma igreja que oferece atividade para que a pessoa possa aprofundar e alicerçar a sua vida em Jesus. Preparem o caminho para o Senhor. Olha, pastor, o senhor está falando aí, algumas coisas lá em casa estão fora do lugar. Eu estou vindo para cá, eu estou procurando mudar alguma coisa na minha vida. Eu estou querendo mudar alguma coisa. E eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nisso, irmã. E faça o seu esforço para que a mudança aconteça. Faça. Não poupe esforços. Se esforce para viver uma nova vida. Se esforce para viver uma nova história. O que você puder fazer, faça. Não é porque o pastor falou, porque o pastor não falou nada, irmão. Quem está falando é Deus na palavra dele. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? O pastor só está lendo a Bíblia com você. Está aqui, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Com outras palavras, a casa é sua. A família é sua. A empresa é sua. Quem dá ou não a liberdade para ele agir e trabalhar é você. É você. Sou eu, somos nós. Eu falava de manhã, fiquei tão feliz. Eu quero que o Luiz, o que eu puder, eu vou me esforçar para o Luiz ter uma boa formação acadêmica. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Dentro da minha limitação financeira, não vou fazer loucura. O que eu puder fazer, eu vou me esforçar para ele ter uma boa formação acadêmica. Mas esses dias ele estava com um versículo memorizado na mente dele, né? Me guardou. Aí ele estava contando o versículo: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu fiquei feliz. Porque a ideia, a intenção é que ele seja muito bem preparado academicamente. Mas digamos que por algum motivo acabe não dando certo, porque também vai dar a opção dele também, dele querer, né, ser uma pessoa bem preparada. Né? O nosso sonho é esse. Mas não é só nós sonharmos, pai e mãe. Tem que juntar com a vontade dele também. Mas digamos que ele, por algum motivo, o negócio não aconteça do jeito que a gente espere. Que esse assunto, que na minha opinião é o principal de todos os assuntos, esse assunto floresça no coração dele. Aquele que crer e for batizado será salvo. O assunto salvação. Tem tanto assunto para se falar na Bíblia. Tem tanto assunto para se falar no dia a dia. E muitas vezes a pessoa ela não leva o assunto salvação a sério. Muitas vezes a pessoa não dá ao assunto salvação. Salvação é o principal assunto. Salvação é mais importante do que ter uma casa boa. Salvação é mais importante do que ter um carro legal. Salvação é mais importante do que eu ter um salário joia. Salvação é mais importante do que andar sempre nos panos.
bem vestido, com um telefone legal na mão e um tênis bacana no pé. Salvação é muito mais do que isso. E esse tempo que a Bíblia ensina jaz no maligno, é um tempo onde incentiva as pessoas a não valorizarem o assunto salvação, a banalizarem o assunto salvação. E por isso nós vemos tantas e tantas pessoas que assim, elas têm, em relação à salvação, tanto faz, não, nós vamos lá, você vai na igreja? Eu vou, mas não é que eu vou, mas eu não vou. Não vou na igreja, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Salvação é assunto sério. Preparem os caminhos, endireitem as veredas. É legal? Vamos para o verso 4, Will. Porque no verso 4, diz assim o início, assim surgiu João. Como que o João surgiu? Assim. Assim como? Batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento. Então, como que o João surgiu? Batizando e pregando. Mas pregando o quê? O arrependimento. Aí, meu irmão, minha irmã, todos nós temos que, pelo menos, pensar. Podemos não aceitar, podemos não nos agradar da palavra, mas pelo menos pensar nós devemos. A pessoa quer ser honrada no trabalho. Tem alguém aqui que quer ser honrado na empresa onde trabalha? Promovido, ter aumento de salário e tal? Tem alguém? Mas meia dúzia de irmão. Ai, que bom. Tem alguém aqui que quer andar, o carro que já é um carro legal, mas quer andar com um carro ainda melhor? Tem alguém aqui que gostaria de ter um carro mais legal ainda? Uma moto legal? Tem alguns que gostam de moto, né? Tem alguém que quer ter uma nave, como a turma fala, né? Tem? Então. Se eu for ficar perguntando aqui, os irmãos vão falar, pastor, eu quero, eu também. Só que muitas vezes a pessoa ela quer ser honrada por Deus, mas ela não se atenta àquilo que movimenta os céus em direção a ela. Do João Batista a gente fala até hoje. E a Bíblia diz que não nasceu homem nenhum de mulher como o João Batista. Homem nenhum. Olha, até hoje a gente pensa e fala a respeito do João Batista. Mas veja como que o João Batista ele surgiu. Pregando. Batizando, anunciando. Quando eu falo de batizar, eu tenho que entender assim, iniciar uma nova vida em Jesus. Batismo é isso, não é outra coisa além disso. Batismo é eu assumir publicamente a nova vida em Jesus que eu tenho. Quando eu passo pelas águas do batismo, eu estou dizendo publicamente, eu aceitei Jesus. E eu estou passando pelas águas não para ser transformado, mas porque eu já estou sendo transformado. Quando eu passo pelas águas do batismo, eu digo, eu não estou passando pelas águas para ser salvo. Eu estou passando pelas águas porque eu já sou um salvo. E eu estou testemunhando publicamente que eu sou um salvo em Jesus. Esse era o discurso do João. Batismo. Tanto que Jesus vai até ele para ser batizado. E outro discurso do João, pregando o batismo do arrependimento. O batismo era do quê? Arrependimento, mudança de vida, mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de entendimento, mudança de fala, mudança de ações, mudança de caminhadas até determinados locais, mudança, arrependimento. É o que era pregado pelo João. E é o que a Bíblia diz que fez com que o João aparecesse. Aí eu faço para você uma pergunta. Você quer que as respostas elas sejam liberadas sobre a sua vida e o seu nome comece a ser soprado por Deus para o alto? Pregue o batismo, que é o testemunho de uma nova vida em Cristo. E pregue o arrependimento. Mas como que eu prego, pastor? Eu não sei como pregar. A melhor forma de pregar é testemunhar publicamente. É mudança de vida, é mostrar com a própria vida que passou pela mudança, que passou pela transformação. Eu estou conversando com uma igreja
Famílias que vão levar para casa essa palavra, esse pensar para o decorrer dessa semana. Sabe, o mesmo que eu preguei às 8 da manhã, eu preguei às 10h30, estou pregando agora. Os mesmos exemplos, os mesmos textos, as mesmas situações, basicamente, têm sido faladas. Pessoas, tanto aqui no templo, quanto participando online. A palavra está sendo pregada. E eu ainda incentivei, valorizei uma questão e vou encaminhar para finalizar nossa reflexão. O semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu aonde? No caminho. A parte da semente que caiu no caminho, a Bíblia diz, vieram as aves e comeram. Aí Jesus explica, é a palavra que é colocada no coração das pessoas. Mas as pessoas não entendem, e por não entenderem a palavra, elas acabam permitindo que o maligno arranque a palavra do coração. Até acho legal, na saída hoje da escola bíblica, eu acho, o Jean me abordou, pastor, eu tenho uma dúvida. Tem um texto aqui, eu queria que o senhor me ajudasse em relação a esse texto. O senhor falou aí de um determinado assunto, e eu gostaria que o senhor me ajudasse. Ajudei ele a tirar a dúvida que ele estava. Entendeu agora? Entendi. Legal. Às vezes a pessoa não entende, mas ela não procura alguém para ajudar, para facilitar, para compreender o texto. E com isso o maligno arranca a palavra. Uma segunda parte caiu no meio das rochas. A semente ela germinou e ela desenvolveu, mas logo ela secou, porque não tinha como ela aprofundar. Então ela não aprofundou a raiz, ela secou. Logo que o sol bateu nela, ela secou. Aí Jesus explicou, quem não aprofunda passa exatamente por esse tipo de situação. E aí eu valorizo a nossa igreja, eu valorizo o nosso trabalho. Porque aqui nós trabalhamos, irmão. Ontem eu estava aqui no formigueiro, junto com a turma, ao lado, junto com a turma, os juniores sendo trabalhados, os adolescentes, os jovens sendo trabalhados. Aqui a pessoa tem a oportunidade para aprofundar, para se desenvolver em Jesus. Você está numa igreja que te dá a oportunidade de aprofundar a sua raiz. Temos escola bíblica, temos oração 6 da manhã, 6h30, todos os dias pelo Face. Temos culto de oração, temos células. A oportunidade para aprofundar, todos aqui têm. Às vezes a pessoa não pode ou não quer aprofundar. Via de regra, ela não quer aprofundar, porque sempre tem como achar um horário para poder aprender um pouco mais, se envolver um pouco mais. Hoje tivemos o almoço, que eu já falei. O almoço que nós fazemos, ele é para comunhão dos santos. É a atividade de comunhão da igreja. E às vezes a pessoa pode vir para o almoço e não vem. Não vem, às vezes não vem. Mas por que não vem? Eu prefiro ficar em casa. Nós respeitamos. Mas as oportunidades de aprofundar, elas são dadas aqui nessa igreja. A terceira parte da semente caiu no meio do espinho, que a Bíblia diz que o espinho cresceu e sufocou a planta. O espinho cresceu e sufocou a planta, significa o quê? O mundo, sufocando a Bíblia na vida do crente. Tem crente que está mais envolvido com o mundo do que com a igreja. Tem crente que sabe tudo do mundo, mas não sabe nada da igreja. Tem crente que sabe muita música de cor e salteado lá fora, mas não conhece um versículo de cor. Tem crente que tem horário e tempo disponível para tudo lá fora, mas não tem tempo para vir para o templo. Tem gente que investe, gasta muito dinheiro lá fora. Independente, irmão. Ninguém está aqui querendo controlar a vida de ninguém, mas é levar a pessoa a pensar que muitas vezes o mundo está sufocando a palavra na vida da pessoa. Só que o texto diz, endireitai os caminhos, preparai a vereda para que Jesus possa se manifestar. Endireitai os caminhos. Endireita, pera lá, o que eu posso fazer? Como que eu posso agir? Uma quarta parte, diz a Bíblia, caiu numa terra boa, germinou, deu fruto a 30, a 60, a 100 por um. Quer dizer, pela Bíblia, a cada 4
4 pessoas, porque cada terra representa um coração, a cada 4 pessoas, uma pessoa agarra a palavra e frutifica. Você vê como que o texto, ele confronta a gente com o nosso cristianismo. O texto, ele nos confronta, ele faz nós pararmos para pensar, opa, pera lá, o pastor está pregando lá, eu vou para a igreja, estou ouvindo o pastor pregar, estou entendendo, ele se esforça para falar do jeito mais claro e simples possível, para eu entender a palavra. Eu estou entendendo, mas eu não estou deixando a palavra frutificar na minha vida. Está aqui, ó. Assim, João surgiu. Como? Batizando e pregando o arrependimento para perdão de pecados. Então, que nós vamos encaminhar o final da reflexão dessa noite, que nós sejamos pessoas que tenham na nossa boca esse discurso. O discurso de estar batizado e aliançado com Jesus. Ó, eu estou com a minha aliança na mão, minha esposa está aqui. Tenho compromisso com ela. Eu não pus a aliança na mão para vir a ter um compromisso com ela. Eu desenvolvi um compromisso com ela e coloquei a aliança na mão. Fomos para o altar. É compromisso. Eu me envolvo com Jesus. Estou envolvido com Jesus. E aí, que mais que eu vou fazendo? O que Jesus disser para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu quero que a minha vida, a minha casa e a minha família sejam abençoadas por Deus. Eu quero que o meu casamento seja um casamento de paz. A minha família, a minha casa seja uma casa de paz. Eu quero viver economicamente bem, em paz, tranquilo. Eu quero viver com saúde. Eu quero viver bem. E a receita para isso tudo está aqui. Está aqui. É olhar para o texto e não deixar o texto de lado. Viver em arrependimento, viver em mudança de vida, viver em observância da palavra. Viver como um crente. Viver como um cristão, viver como alguém que entregou a vida para Jesus e sente alegria em servir a Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ajude a andarmos em temor diante dele. Quero orar com você. Você, por favor, pode ficar sentado mesmo, mas reclina a sua fronte e faça a seguinte oração. Deus, coloca na minha boca a palavra do batismo de arrependimento. Coloca na minha boca a palavra do batismo, da pregação para o arrependimento. E que todos nós vivamos debaixo desta palavra, do testemunhar Jesus publicamente, não ter vergonha de Jesus aonde quer que nós estejamos, e de viver uma vida de renúncia, uma vida de arrependimento, porque é desses que a Bíblia nos ensina, o Pai está à procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida desse irmão, obrigado pela vida dessa irmã, tanto os que estão aqui dentro desse templo, quanto os que estão conosco através da transmissão. Meu Pai, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és poderoso, e eu sei, Deus, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, porque fazer a coisa errada está cada vez mais fácil, cada vez mais as portas vão se abrindo para que nos posicionemos no erro. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de olhar o exemplo do João, o Batista, que a Bíblia diz, ele surgiu quando ele começou a batizar e a pregar o arrependimento. Talvez tem pessoas que estão esperando respostas, mas as respostas não estão chegando. E é exatamente esse o motivo. Porque essa pessoa ela não tem testemunhado a aliança que ela tem com o Senhor. Essa pessoa não tem vivido uma vida de arrependimento, anunciado a importância do arrependimento. Aí é claro que os céus eles se fecham. E a pessoa até busca, até tenta,
mas não recebem. Eu te exalto pela vida desses irmãos, e que esta palavra, que é semeada no coração de todos, que fizeram o seu esforço para vir para o templo, todos esses irmãos que estão aqui nessa noite, prontos para ouvir a voz do Senhor para o decorrer da semana, e na vida de todos que estão acompanhando e cultuando online conosco, se cumpra a tua palavra em nome de Jesus. Tu cumprirás o desejo do nosso coração, se nós te buscarmos. Vamos bater palma para o Senhor, em nome de Jesus.